ele vai nos falar, eu vou apresentar um currículo, né? Porque o Durgant tem bastante coisa que ele faz nessa área de envelhecimento, mas um currículo resumido do que ele faz. O Durgant é médico geriatra, professor do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade da Universidade de Caxias do Sul, diretor do Departamento Editorial da Associação Médico Espírita do Brasil, da Brasil, secretário da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, trabalhador da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, de Porto Alegre, autor e organizador de diversos livros nas áreas de envelhecimento humano, saúde integral e espiritualidade. E eu gostaria até da gente lembrar, né, para falar do início da nossa AME, tem um capítulo que eu vou indicar para vocês, eu posso botar no grupo, né, que alguns possam não ter os novos, Conectando Saúde à Ciência, Saúde e Espiritualidade, que o Durgant foi um dos organizadores, ele, como eu disse, ele é o chefe editorial. E, assim, de lembrar, esse livro foi muito utilizado, a Elodie, eu acho que ela está entrando ali, deve se lembrar, não, é que ela ainda não entrou. A gente tinha o nosso grupo, no capítulo 6, as necessidades espirituais do processo do viver envelhecendo. Estudamos isso lá na AME e estudamos, Durgant, com o departamento acadêmico, o grupo de acadêmicos, foi muito interessante, sabe? Foi bem discutido e foi muito legal. E estudamos também depois o volume 2, que também aqui, o Durgant, na verdade, é um dos organizadores, viu, gente? Tá? O Durgant e o Paulo Rogério Aguiar. Esse aqui é muito interessante, né? Que é o volume 2, depois eu posso passar para vocês. O capítulo que ele fala, capítulo 11, a espiritualidade como suporte social na assistência ao cuidador. Eu acho muito, muito importante. Tive uma vivência com a minha sogra, estou tendo uma vivência com a minha mãe. Eu acho, assim, é de grande aprendizado para todos nós. Depois eu vou colocar no grupo para vocês, tá, gente? E vários outros livros que depois ele pode comentando com vocês. Tá? O Durgant ele vai falar, viu, gente, uns 50 minutos, é o que ele preferir, e depois, então, a gente vai discutir. Fica à vontade, tá, Durgant? Tá bom. Muito obrigado pelos elogios, pelos capítulos dos livros que a gente começou a falar sobre essa questão. Muito obrigado, Vera, muito obrigado a todos que estão aí, né, tendo um tempinho para ouvir falar um pouquinho sobre envelhecimento. Antes, né, no backstage, aqui, antes de começar, nós estávamos falando que antigamente, né, achavam que falar sobre velhice só interessava aos que já estavam vivendo essa estação, já estavam sentindo na pele o que é ter, né, comprometimentos da sua saúde, que é já terem as suas perdas, enfim. Como se a velhice fosse aquele período da existência humana em que nada mais de bom poderia acontecer, que descobertas, que valores, né, não existiriam, objetivos não poderíamos ter, projetos de vida não caberiam nesse período dela. Então, o tempo foi passando, foi mudando, inclusive a expectativa de vida. Hoje, se acredita que passaremos em torno de 3 décadas nela. É tempo, né? Dá para dizer que ela está começando assim aos 60 anos, tem pessoas que até já consideram esse processo da vivência um pouco antes, e tem uma média hoje, dependendo das condições de saúde, especialmente as mulheres, de passados 85 anos de idade. Então, duas décadas e meia, talvez até 3 décadas, poderemos passar nesse período. Então, é mais tempo do que a nossa adolescência, a nossa infância juntas. É muito importante a gente falar nela. E este livro aqui, que foi lançado alguns anos atrás, por uma médica, a doutora Elizabeth Blackburn, e uma... não sei o que ela é, acho que ela deve ser, né, psicóloga. Bom, a doutora Elizabeth Blackburn ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por estudar telômeros, essas estruturas microscópicas que estão na ponta de todas as nossas células, né? Que é material de DNA, só que já não é mais aquele DNA que vai produzir ou ao se duplicar, ao produzir proteínas, mas é muito importante, ele está ali para conservar a fita do DNA das nossas células. E eles, a cada duplicação, a cada replicação,
da célula, ele vai encurtando, e vai diminuindo a sua ação, e vai encurtando até que ele não tem mais efeito e aquela célula fenece, termina. Então, ele é muito importante como um relógio biológico terminar. E, através dos estudos dos telômeros, é que nós entendemos que começamos muito antes do que imaginamos esse processo. Num dos capítulos do livro, a médica descreve que, assim, que os telômeros do bebê estão prestando atenção no estresse da mãe. Então, pesquisas feitas por ela e outros estudiosos viram que aquelas crianças que nasciam nos lares desajustados, nos lares com conflitos intrafamiliares, nos lares com privações, né? Do afeto, principalmente. A ausência de um ou até de ambos os pais, as brigas, as discórdias, né? A violência presenciada por essa mãe, por exemplo, que trazia a ela um grande sofrimento emocional ou psíquico. E essas crianças nasciam e era medido o tamanho dos telômeros dessas crianças pelo próprio sangue, ou, no caso dos adultos, se utiliza mais as glândulas, a pele, né, aqui dentro da boca, por exemplo. Mas eles viram que os leucócitos que contêm, né, os telômeros, eram menores, eram mais curtos que da média das crianças que nasciam em lares mais harmônicos. Então, ali era o start de um processo de envelhecimento, que poderia ser acelerado se essa criança continuasse vivendo no lar desarmônico, sofrendo privações, sendo um vulnerável, como hoje está se falando tanto nessa expressão. E se isso perdurasse pela infância, chegasse à adolescência, então, assim, os danos eram muito severos. E muitas das doenças crônico-degenerativas que apareceriam em nós aos 70 anos começariam a aparecer nessas pessoas aos 30. Bom, neste preâmbulo, eu quero que a Juliana passe o primeiro slide, nós vamos fazer um pequeno passeio, tá? Vamos imaginar que a gente esteja num carro, né, num passeio, e que vamos ter um grande landscape, uma grande paisagem. E essa paisagem é um caminho que todos estamos percorrendo nessa vida e nós vamos encontrar muitas árvores, muitas paisagens. Quase todos os slides têm paisagens e quase todas têm um significado. Esta primeira foi uma foto que há muitos anos eu encontrei e eu interpreto ela da seguinte forma. Nesse primeiro plano, nós temos um caminho, aonde há um gramado, ela tem uma árvore dourada belíssima. Se nós traçarmos uma linha, a partir do momento que a gente começa a perder a cor lá no fundo, nós vamos ver que lá no fundo já é o plano espiritual. O limite dessa árvore é a vida física e lá é a vida espiritual. E a árvore, significando a velhice, ela está exatamente nessa fronteira. Ela é o último período da vivência na matéria, dos aprendizados, especialmente o período em que é dedicado, entre outras coisas, à expansão das potências da alma, que muito Leon Denis se referiu. Então, a essa questão de o espírito que tem uma oportunidade de se revelar mais e se expandir. Então, essa árvore está lá no meio, ela está resplandecente, ela está dourada, porque ela pode ser. A velhice é muito importante, como qualquer fase da vida humana. Ela não é valorizada como deveria. A ela parece que os olhares só ficam voltados para o que foi subtraído de nós. Né? Saúde, amigos, testemunhos da época, etc. Então, fica-se muitas vezes funcionando e girando naquilo que se deixou de ter, que perdeu, foi subtraído. O que pode ser dado um outro olhar melhor. Seguinte, então nós vamos ver uma árvore agora bem velhinha. Pode ir, Juliana. Que é uma árvorezinha que a Juliana fugiu. Quando eu... tá ela. Essa árvore é uma... Não sei se quem de vocês conheceu a doutora Marlene Nobre, eu brincava com ela que para mim a doutora Marlene Nobre era esta árvore, baixinha, velhinha, cabelo bem branco, né? Porque ela era baixinha, tipo a Vera. Baixinha, gordinha, né? E cabelinho bem branco. E nós vamos passar agora 8 slides. Quem são essas pessoas que estão aqui do lado aparecendo? O que vocês acham que elas são? Todas essas carinhas, meus amigos, são centenários. São pessoas que já passaram dos 100 anos de idade. E nós olhamos esse rosto, o que a gente vê? A gente vê uma fisionomia alegre, não é?
Talvez aquele primeiro ali, mas nem isso, ele não está sorrindo, mas ele não passa alguém que não esteja satisfeito com o seu momento de vida. Então, eu quero mostrar para vocês que a velhice, para muitos, ela pode ser um período generoso de vida. O que eles têm em comum? O que será que há para cada um desses de receita, de dicas que a gente pode dar para que possamos chegar a uma idade avançada, quem sabe, satisfeitos, né? Celebrando o que esse período da vida trouxe. Mas essa conquista ela não é feita da noite para o dia, nós não caímos de paraquedas dentro da estação velhice, sem prepararmos esse terreno. Seguinte, então a gente precisa ver o que será que há, que é essencial, que é necessário para uma velhice bem-sucedida. Então, o que essa árvore azul quer dizer? Ali embaixo está escrito 2 nomes, são sociólogos franceses, Allard e Thibert Daguet. Eles estudaram muito essa questão do envelhecimento e eles resumiram o que precisa, o que tem que ter nessa receita, que ingredientes devem ter, e esses são essenciais, mais importantes e prevalentes de qualquer outro. Então, lá eles dizem, mesmo sem grandes ou espetaculares conquistas, nós não precisamos necessariamente dos grandes holofotes, dos brilhos, para ter lá, no fim, uma velhice bem-sucedida, generosa. Mas não há necessariamente que tenhamos isso, mas a gente tem que ter saúde. Isso é essencial. A gente precisa ter independência funcional. E precisamos ter um ajustamento. Olha o que é ajustamento. Nós temos que nos adaptar com aquilo que muda, gente. Não é o que se perde, é o que modifica com a idade. Será que o adolescente a criança perdeu tudo que tinha e ficou adolescente? A gente não usa essa expressão. A gente sabe que a criança está se transformando para chegar à adolescência. Então, nós temos também que pensar assim na velhice. Agora, se nós conseguirmos realmente nos ajustar psicológica, social e espiritualmente, frente às mudanças e às transformações próprias desse período de vida, dessa passagem do tempo, a velhice poderá ser saboreada como um empreendimento. Pode clicar, Juliana. Bem-sucedido. Gostaria que vocês gravassem algumas palavras no decorrer dessa exposição, que são muito importantes a gente gravar. Bem-sucedido. Não é tudo que a gente faz, gente, seja para nós, para os nossos, as nossas conquistas, nós sempre colocamos aquilo que vai ser bem-sucedido, nós vamos ter um esforço para que dê certo. Então, ser bem-sucedido na velhice é muito importante. Seguinte, não é só bem-sucedido profissionalmente. Pode clicar de novo. Então, nós já sabemos há muito tempo que a Organização Mundial de Saúde coloca dentro do conceito de qualidade de vida de alguém algumas características importantes que tem que ter. Então, ela utiliza um método para medir as condições de vida do ser humano. Métodos. O que ela leva em conta para considerar uma qualidade de vida? Leva em conta o bem-estar espiritual, o bem-estar físico, o bem-estar mental, psicológico e emocional. É importante que tenhamos, que busquemos este equilíbrio. Além dos relacionamentos sociais, como família e amigos, e também a saúde e educação, entre outros. Por isso que a gente vai falar hoje muito da questão espiritual como um construto. Precisamos ter isso, precisamos buscar nos sentirmos bem espiritualmente, porque há necessidades espirituais em cada um de nós que dinheiro algum, poupança alguma, posição, status econômico é suficiente para nos trazer paz e atenuar nossas dores da alma. Então, existem outras questões que estão a nível espiritual que podem nos dar esse bem-estar e ser decisivos em determinados momentos da vida, especialmente quando a gente adoece, perde a capacidade, tem que enfrentar perdas. Muitas das vezes é a questão espiritual que faz essa diferença. Seguinte, então, qualidade de vida é tudo isso, todo esse somatório de coisas. Só que, como a gente diz, nesse caminho, nessa viagem que a gente faz, pode clicar de novo, nós temos que preparar esse envelhecer. Marília Albuquerque, que é uma gerontóloga da USP, veja o que ela diz.
É que nem aqueles velhinhos que nós vimos naquelas imagens, né? Não chegou de graça a velhice a eles, bem-sucedida, alegre, satisfatória. Então, cada pessoa, vejam, tem responsabilidade sobre o próprio processo de amadurecimento. Então, segundo ela, para que a gente possa desfrutar desse período, é importante que a gente se prepare e trace um projeto de vida. E esse projeto de vida é óbvio que ele é amplo. Ele vai compreender todos esses aspectos que pesam na saúde física, mental, social, financeira, intelectual, espiritual, e aí vai. Tudo contribui. Seguinte, nós tivemos, não sei se vocês conheceram, eu tive a honra de conhecer pessoalmente Lia Luft, já participei com ela de mesa sobre livros, já dei um dos meus livros autografados para ela, uma admiração imensa. Pessoa que eu falava muito bem da velhice, vivenciava a existência, né? Desencarnou esse ano, já com 85 anos, e ela escreveu um grande livro, um dos que eu mais gostei, que foi Perdas e Ganhos. Quem leu vai lembrar de que ela colocava ali tudo aquilo que se modifica e o peso, né, o saldo era positivo para ela. Então, ela perguntava pelas tantas do livro assim, ó, qual é o tom que queremos dar à nossa velhice? Veja como isso é importante desde muito cedo, porque certos idosos são os grandes responsáveis, né, pela aquela velhice agônica, aquela velhice cruel, triste, sem sentido, por eles próprios. Se nós não nos prepararmos e não pensarmos, somos nós que temos que escolher o tom e nos esforçarmos para que seja o melhor, não são os outros que vão fazer a nossa velhice bem-sucedida e feliz. Então, que tom? Seguinte, nós queremos esse tom escuro, sombrio, que não tem cor, que é o tom da vitimização e da lamentação. Pode clicar de novo. Muitos lamentam e se vitimizam uma boa parte da existência, especialmente quando já estão com seus filhos criados maiores, em sua vida já distante deles. Ou nós podemos escolher o próximo tom, seguinte, o tom da celebração. Não é puxar assim, não é ser meio... Eu acho que trancou o Durgante. Eu acho que ele caiu. Eu achei que era eu, mas não, acho que ele caiu. Pois é, até falei porque eu não sabia se era minha aqui. Eu estou vendo todo mundo se mexer aqui, os rostos. Vamos esperar. Que lindo esses slides dele, né? Lindos, né? Belíssimo, né? Eu disse para ele, tão lindos, coloridos, cheios de árvores, muito lindos. Verinha, acho que ele caiu a internet ali. Tem que esperar um pouquinho, eu vi. Não, mas já deve voltar. Vamos esperar um pouquinho. Ai, fantástica a apresentação. O que vocês estão achando, gente? Muito lindo, né? É o que o João comentou. Os slides são belíssimos e o colorido, não só das árvores, mas também das palavras. As letras têm um significado todo especial e um envolvimento todo especial. Me faz lembrar um amigo psicólogo que eu trouxe para falar de São Paulo, uma pessoa das mais, se não a mais inteligente que eu conheço, muito amigo da Evênia, Eduardo Cunha Farias. Ele veio dar um curso de formas, cores e sexualidade animal e humana. Me fez lembrar desse curso. Apresentação maravilhosa, os slides são lindos. Ele disse que caiu, eu disse para ele que nós estamos aguardando aqui. Voltou. Vamos continuar, voltou rápido. Voltou. Gente, então, que a gente possa olhar para essa paisagem bem colorida, bonita, e dizer, tem alguma coisa boa. Se a minha velhice está sendo construída desde muito cedo, eu posso encontrar e descobrir coisas boas e que conquistas terei. Seguinte, vamos um pouquinho mais rápido, não nos atrasarmos. Então, veja o que diz essa Anne Craft. Anne Craft é uma escritora americana que fala muito sobre envelhecimento. É muito interessante, ela tem um livro que vocês vão ver depois. Ela pergunta como é que vamos lidar bem com o próprio envelhecimento se olharmos para ele com medo, sem admiração por quem já chegou a essa fase da vida. Então, começa desde muito cedo, tanto para nós quanto para aqueles que seguem os nossos descendentes, os nossos filhos e netos.
essas crianças que estão vendo a velhice, muitas vezes, olhando para os seus avós, os seus pais, que não estão dando o devido valor a ela. A gente tem que começar por nós. Seguinte, nós que estamos nesse processo. E aí nós vamos ver mais uma afirmação dela, que ela diz o seguinte nesse livro, pode clicar, Anne Craft, que escreveu esse Como Envelhecer. Para um grande número de pessoas, vejam, envelhecer significa empobrecer. Não financeiramente, além. Mas empobrecer daquilo tudo que se conquistou, que se somou, que se guardou, é como se fosse sido subtraído todo o dinheiro que tinha guardado. Gente? Então, isso é verdade, que por sua vez impede os mais velhos de viver os prazeres e a plenitude da vida. Então, tenho certeza que os idosos que conhecemos, que sejam para nós um exemplo de vida, são aqueles que começaram a se dar devido valor. Seguinte, não olham como a sociedade os olha. Então, esse é um psicanalista gaúcho que escreve muito seguido nas Zero Horas, se vocês já leram. Achei tão interessante que ele disse aqui no determinado dia. Todos temos um pouco de criança, adulto e velho em nós. Cada idade tem suas vantagens e desvantagens, pois cada tempo da vida tem suas próprias angústias, desafios e alegrias. A nobreza do envelhecer está no poder de reconhecer as várias idades que habitam em nós e poder reconhecer aquelas que passaram, que precisaram ser completadas, concluídas, para que as seguintes ocupassem o seu espaço devido. Pronto, seguinte. Então, esse foi um livro que eu escrevi há muitos anos atrás, pode clicar de novo, Velhice, Culpado e Inocente. Aí eu faço um passeio e coloco os olhares que nós temos que ter sobre a velhice do ponto de vista biológico, físico, social e espiritual, e coloquei esse título que é uma metáfora. E é como um júri, né, gente? O júri. Vamos tornar a velhice, a nossa velhice, nós, culpados ou inocentes? Então, como é que está sendo a nossa vivência? O que a gente está fazendo para que, ao fim, o veredito seja inocente? No sentido de ser um veredito, período bom, generoso, com conquistas. Seguinte, então vamos ver. Aí, uma pessoa que eu gosto muito, que escreve muito bem sobre velhice, que também aqui, a própria Lia Luft continua escrevendo, acho que é nos próximos que eu vou falar para vocês. Mas Lia Luft diz o seguinte, mas culpada, ela faz a pergunta, mas culpada de quê? Será que ainda achamos que ao envelhecermos seremos menos dignos? Menos merecedores? Aí entra tudo naquela questão de antes, gente. É a nossa autovalorização. O quanto nós vemos ainda na nossa jornada e caminhada mesmo, idosos com alguns problemas de saúde, valores em nós. Então, muitos se acham mais merecedores, se acham que já não são mais capazes, nem criativos, muito menos felizes. E o pior, menos alguém, menos do que foram antes. E aí vai a Luft e diz, como se depois de mais velhos, você ficasse tão despossuído que nem o tempo tem mais. Tudo isso ela coloca naquele Perdas e Ganhos. Seguinte, e a velhice, ela continua dizendo, será que não poderemos ter interesses e afetos após uma determinada idade? Olha que isso já tem questionamentos desde os 50, após a menopausa, 60, 70, aqui ela já coloca lá adiante, 80, 90 anos. E eu gosto muito desse questionamento. Será a juventude cheia de dúvidas e enganos realmente a melhor fase da nossa existência? Ela parece ser, né? Parece que só está ali, né? No alto, né? No auge, no topo do vigor físico, das loucuras, insanidades, das inseguranças mil. Uma das características que pode nos acompanhar no processo de envelhecimento é ampliar essa consciência e nos tornarmos um pouco mais serenos, menos ansiosos, menos inseguros. Isso é um aprendizado, né? Um dos mais importantes do envelhecer. Seguinte, e aí ela poderá ser culpada. Segundo ela, a velhice será culpada se esses mesmos idosos não fizerem uma releitura de si próprios e não se conscientizarem que atributos admiráveis do passado, como, por exemplo, beleza, linda voz, corpo atlético, etc., foram atributos que passaram. Um dia foram, mas deixaram de ser, e nem por isso levaram contigo, né,
a tua capacidade de ver outros, ter outros olhares e buscar outros caminhos e outras conquistas e dar oportunidades a objetivos que não podiam ser feitos antes. Não havia tempo, porque se trabalhava, tinha que se cuidar do marido, cuidar da família, dos outros afazeres, não dava tempo de ter outras atividades. Que a velhice traz essa opção, mas muitos ficam lá, naquele período em que era tudo mais bonito, mais glamouroso. Seguinte, e aí Lia Luft encerra dizendo, clica, a chegada da velhice não precisa enferrujar a alma. Enquanto o corpo encolhe, a mente e o coração podem continuar se expandindo. Essa expressão é bem assim, encolhe. Enquanto o corpo, o processo de envelhecimento, ele diminui a altura dos discos intervertebrais, né? A pessoa diminui de altura, etc., quando ele encolhe, mas a mente ela tem a oportunidade de expandir. Seguinte, e nós vamos encontrar nos estudos da Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga brasileira, escreve muito bem sobre envelhecimento, ela fala sobre a bela velhice. Então, ela vai dizer aonde nós podemos encontrar um caminho para ela. Seguinte, então ela vai pontuar principalmente nisso, que são termos, projetos e atividades criativas. Gente, independente do que for, não há um manual que teremos uma receita que todos têm que, ao envelhecer, fazerem determinada coisa, porque ali estará, então, a tranquilidade, a paz. Não, é aquilo que tu tiveres e descobrires dentro do teu potencial íntimo de ainda colocar em prática. Então, projetos e atividades criativas nunca podem deixar de existir na tua vida, porque é isso que traz para muitos dos idosos é o vazio da existência quando eles não encontram mais nenhum projeto, ou a eles não é permitido, né? Porque as doenças incapacitaram e limitaram. Próximo, e aí ela vai falar novamente, a Miriam Goldenberg, dessa questão. Para quem a velhice não é complicada? Seguinte, para aqueles que tiveram e mantiveram projetos de vida e investiram em outros capitais. Seja o que for, eu me lembro, toda vez que eu falo que eu me lembro do meu pai, que meu pai em Santa Maria era um saboeiro, fazia sabão artesanal, no fundo da minha casa. Assim eu me criei, entrei na faculdade de medicina com esse pai trabalhando, fazendo sabão e vendendo. E ele, depois que se aposentou, ele tinha uma adoração por canários, então no fundo da nossa casa, ele começou a criar canário belga, tinha uma quantidade gigantesca de canário, a atividade dele na velhice foi cuidar daqueles passarinhos. Não importa o que seja, mas ele fez, isso me ajudou demais ele. Seguinte, e aqui nós temos também, só para repetir, que o trabalho, né, o trabalho com criatividade, a condução de projetos pessoais fazem da velhice uma oportunidade para a construção de uma nova vida. Seguinte, então, a gente tem que perseguir sempre, isso melhora muito a qualidade dela. Próximo. Vocês estão vendo, pode ir. Estou vendo que eu, no caso, não estou falando ainda da questão da espiritualidade, isso é um conceito mais amplo, até, né, da questão sociológica mesmo do envelhecer. Não entrou nada até agora de fé, de crença, de espiritismo, porque isso é para todos, independente da crença que tu tens. Então, a gente precisa entender como esses carvalhos lindos que vocês viram aí, esses troncos imensos, são milenares. Então, a velhice é apenas mais uma fase, mais um ciclo, e é um tempo de encerrar esses ciclos passados e rever aqueles que não findaram ainda, e por isso não permitiram que outros se iniciassem, como eu disse lá. Então, se cada um de nós que estamos nesse processo, seja lá no início, no meio, no fim, bem avançado, ou entrando, botando o pezinho, 60, que teoricamente seria, então, quando começamos a terceira idade, se a gente tiver essa compreensão, e conseguirmos sereno e sabiamente envelhecer, e entender que é um processo importante da vida, ela poderá ser, clica de novo. Aí sim, essa frase seguinte que vocês gravem, um período de vida generoso. Quando algo é generoso para nós, é porque ele é bom. Então, a velhice pode ser generosa. Eu não estou falando que a velhice necessariamente tem que ser a melhor idade. Tem que ser a boa idade. E isso eu ouço com uma frequência tão grande no meu consultório, em outros lugares. Mas que velhice é a boa idade? Muitos já chegam no consultório colocando a velhice como a responsável pela sua doença. A velhice, isso é tudo da velhice. Estou velha, estou velho. Como se a tua doença, a tua infelicidade, o teu vazio, os teus problemas de diversas naturezas fossem agravados. O único responsável fosse a velhice. Ela não é isso, absolutamente.
Como é bom a gente receber alguém, encontrar alguém com a idade que está vivendo, que passe para ti uma boa mensagem e possa dizer como isso, que estou vivendo um período generoso para mim. Passei piores fases da minha existência e essa está sendo a melhor. Isso pode ser para aquele, na individualidade, não precisamos generalizar. Mas entender que ela pode ser generosa, meu Deus, pode ser para todos. Seguinte. Bom, agora a gente vai... Olha o que disse esse rabino. Ampliar o tempo de vida, sem ampliar, por sua vez, a consciência das possibilidades que oferece a velhice produtiva. Então, uma velhice produtiva, independente da idade que se tenha, mesmo que tu esteja entrevado numa cama após um AVC, mas se a tua mente for lúcida e capaz de produzir, tu pode ali criar, orar, fazer o que puder fazer que a mente te permita. Agora, se tu consegue entender que existe dentro da velhice produtiva uma capacidade de tu oferecer o melhor de ti, se tu não te der conta disso, significa que realmente tu não estás seguro de estar vivendo por mais tempo. Seguinte, o que tu provavelmente está passando é mais tempo morrendo. Então, se tu passa boa parte da tua existência não vendo nada reprodutivo, te recriminando, criticando, transferindo aos outros a culpa que não é dos outros, tu não está vivendo por mais tempo. Internet de novo. Caiu O bom é que só cai nos melhores slides. Mas tá fantástico, né, João? Cai nos melhores slides, é boa. Voltou. Agora foi a Juliana que congelou. Acho que o Zoom fica impactado com os slides, daí diz, não, vamos tirar esse cara daqui. Não, mas ele volta em seguidinho aí. Eu acho fantástico a maneira que ele apresenta, né, pessoal? Voltou! Tá, então, gente, nós vamos olhar essa imagem, tá? A gente vai ver aquilo que é comum hoje, que é o vovô, né? A avó, o pai, a mãe, com a idade que tem, com as limitações físicas que tem, principalmente pelas doenças musculares, doenças do equilíbrio, mas a gente precisa olhar no que eles transmitem. A gente tem que ver a sua sombra, seu reflexo. E o reflexo pode ser o quê? O seu espírito, sua mente mais jovem, livre, liberto desse cárcere, que muitas vezes é a doença física. Por isso que é na velhice que o espírito precisa estar mais liberto e mais alegre, mais jovem. Seguinte, então é o que diz nessa próxima imagem, que vai falar sobre a velhice. A alma só envelhece se a gente permitir que ela siga esse caminho. Seguinte, agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguma questão espiritual. Então, o tempo não rouba a nossa essência. Tudo faz parte de um ciclo. Permanecemos nós mesmos, só que mais velhos. Então, ao invés de esconder a qualquer preço as marcas do tempo, abrace-as, aceite-as, comemore uma a uma. Essa frase é muito parecida que a Meryl Streep falou esses tempos. Ela se orgulhava demais de cada ruga que ela tinha no rosto. Diz que ela nunca fez cirurgia plástica, ou se fez algum tratamento, foi pouco. Porque cada uma daquelas rugas que tinha era o exemplo das lutas que ela, antes de vencê-la, passou pelo sofrimento da luta, inerente à luta. Então, ela tinha muito orgulho disso. É mais ou menos isso, né? A gente igual. Apenas vai mudando as características externas. Próximo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, é Um Tempo de Colheita, meu último livro, acho que eu escrevi sozinho, meus, outros organizados. Isso aqui eu juntei o quê? Muitos dados e informações de estudos sobre a questão social, a socialização, o quanto as questões sociais ajudam e colaboram para a longevidade, para a boa qualidade de vida, e também um pouco sobre a questão espiritual. Então, aqui, rapidinho, eu vou falar sobre alguns fatores sociais importantíssimos para essa questão de envelhecermos bem. Eu vejo o que diz aqui, pode clicar. Fala o seguinte, a nossa existência enquanto encarnados segue um processo muito semelhante
ao da preparação do solo que se pretende cultivar. Imaginemos a nossa vida assim, gente. Imaginemos que fomos lá numa floricultura e compramos uma planta que a gente quer. A gente traz a planta e procura a melhor terra, e traz aquele adubo, e se informa dessa pessoa que vendeu a planta para nós, quanto temos que pôr de água, quanto ela pode ficar exposta ao sol, de quanto em quanto a gente vai lá e renova a terra. A gente não faz isso. Ou eu pego uma planta e quero que ela morra já na semana seguinte. Não é isso que a gente faz. Então, a gente tenta cultivar a nossa vida, é isso que nós queremos, para colher lá adiante. Então, a terra precisa estar pronta e apropriada para receber o quê? A semente, os raios do sol, o orvalho, a chuva, o adubo, né? E sempre ser cuidado, para que ela, né, dê esses frutos, essas flores ou essas raízes surjam sem se extraviarem, que elas não apodreçam, que elas amadureçam, e nem amadureçam antes do tempo, né? Pode clicar mais uma vez. Então, é a vida humana, imitando a sabedoria divina, que se encontra na natureza. Assim desenrolam-se as nossas existências nessa espiral descendente de evolução do espírito imortal até ligar-se definitivamente ao ser universal, nas palavras de Leon Denis. Seguinte, então, dentro desse contexto de que o social é importante, nós vamos entender, como diz aqui, ó, há muitas possibilidades, gente, que nós podemos lançar mão. Nós não precisamos e dependeremos necessariamente de uma pensão, de um plano de saúde, de um governo, de um líder que vá fazer por nós aquilo que poderíamos fazer para a nossa velhice. É claro, é óbvio, que se nós pudéssemos, e comparamos, como é envelhecer na Noruega, o país que tem o mais alto índice de desenvolvimento do mundo, lá não há problemas inerentes ao que nós passamos aqui, pelas questões mais limitadas do envelhecer no Brasil, principalmente questões sociais. Mas nós vamos encontrar idosos infelizes lá, idosos que se suicidam, que perdem o sentido da vida, e tem tudo, teoricamente. Então, as possibilidades de que dispomos para sermos felizes nessa vida são inumeráveis. A nossa destinação não é a dor, nem a solidão, nem o desamor, apesar de muitos acreditarem que a velhice seja essa triste penitência que a todos cabe cumprir. Antes, pelo contrário, a velhice pode ser período de aprendizado e ele pode ser necessário e ele é intransferível, porque é esta a encarnação mais longa das nossas vidas. Próximo. E aí nós vamos entender que foram feitos alguns estudos que mostraram que, pode clicar mais 3 vezes, mais 2, que se tivermos essa harmonia física e emocional, pode clicar e clicar, daí vai aparecer o físico, emocional, social e espiritual. Seguinte, pode clicar, aí mais rápido. As questões sociais são de extrema importância. Pode ir clicando e já passa para o outro slide, não tem problema. Então, as relações sociais, as amizades e os vínculos afetivos forjados por essa união, por essa socialização são importantíssimos. Em 2017 foi publicado, muitos de vocês já tiveram acesso a essas informações, esse estudo. Foi o maior estudo feito até hoje sobre felicidade, sobre bem-estar, sobre condições que levam as pessoas a envelhecerem bem, que foi o Harvard Study of Adult Development. Então, ele foi feito por cientistas norte-americanos, lá naquela região de Boston, ao próximo da Universidade de Harvard. Então, esse estudo é considerado o mais longo realizado até hoje, né? Ele começou em 1938. Então, durante esses 80 anos, pesquisadores acompanharam a vida de mais de 700 pessoas. Eram homens, eles eram trabalhadores. Imagina, começou lá em 1938. Vocês imaginam, os homens iam trabalhar nas minas, na siderurgia, naquela região toda ali, as mulheres ficavam em casa. E esses homens eram estudados. Ano após ano, eles passavam por exames de diversos tipos, né, bioquímicos, entrevistas, e respondiam questionários, ia sendo avaliada a cada ano as características, os aspectos da vida dessas pessoas, e sempre fazendo link com a questão da saúde e do bem-estar deles. E olha só, cerca de 60% desses 700 ainda estão vivos, gente. Bom, quem é que consegue fazer uma avaliação e uma orientação para se alimentar bem, para fazer exercício, para tratar alguma doença que surja precocemente? Uma maravilha! Eles passaram por isso e a maior parte deles estão vivos. Sendo que a maioria está na casa dos 90 anos hoje. No momento atual, os pesquisadores agora estão continuando esse estudo, estão estudando os filhos deles. Olha que interessante. E o que ele diz? O que esse estudo demonstrou?
o que aprendemos com esse estudo? Pode voltar, isso. Quais são as lições que se tiram das dezenas de milhares de páginas de informações que eles conseguiram reunir nesses 80 anos? Tem ideia? Vamos ver. Resumo básico, está lá nos livros. Primeiramente, eles concluíram que as boas relações entre as pessoas, gente, intrafamiliares, fora da família, no convívio social, no convívio do trabalho, mantêm as pessoas mais felizes, mais saudáveis. Mas isso é óbvio. É óbvio. Mas e quantos não dão esse devido valor, não acreditam nisso? Seguinte, o que eles colocaram? Que as relações estreitas, aí eles vão entrar não só, o meu amigo lá do WhatsApp, meu amigo lá do grupo do WhatsApp, do Facebook, que eu não sei quanto tempo que eu não vejo, está lá, mas eu não gosto daquela criatura, mas ele é meu amigo. Gente, isso não é amizade. Nós estamos falando daquele grupo menor, pequeno, que não precisa muita gente. Tem um estudo que diz que não precisamos mais que 12 amigos íntimos, próximos, estreitos, para nos dar qualidade de vida. A gente não precisa ter essa quantidade de seguidores que os ilustres têm. Então, as relações estreitas nos protegem de algumas dificuldades no ato de envelhecer. Isso foi colocado fortemente, que geralmente essas relações estreitas, se vocês já não sabiam desse estudo, vão se surpreender. Não foi a família, foram os amigos. Seguinte, o que conta é a qualidade das relações íntimas também, é muito importante. Seguinte, viver no meio de relações boas, calorosas, nos dá um fator protetor que temos para a nossa saúde e nosso envelhecimento. Seguinte, e aí uma conclusãozinha. O fator que mais influenciou no nível de saúde dessas pessoas ao longo de quase 80 anos não foi necessariamente a riqueza, não foi o mais. Claro que o poder aquisitivo é importante. Claro que o fator genética é importante. Claro que a rotina, os exercícios são importantes, mas foram os amigos. Uma coisa nova no nosso linguajar, a aptidão social que temos. Eu tenho excelente aptidão física, sou fundista, corro quilômetros e quilômetros nas maratonas. Tudo bem, então tu tem uma aptidão física maravilhosa. Faça isso também na aptidão das relações pessoais. A única coisa que realmente importa é a sua aptidão social, as suas relações com as outras pessoas, afirma esse psiquiatra, John Valiant, que até hoje é coordenador desse estudo. O autor refere que ainda que os amigos são o principal indicador de bem-estar na vida de alguém. E isso se torna mais robusto quando estamos envelhecendo. Seguinte, quando muitas vezes os vínculos, as ligações com os familiares, com os descendentes, acabam tornando mais frágeis e vão se distanciando. Dentro desse livro também tem um capítulo que fala sobre as Blue Zones, essas 5 zonas azuis do planeta, onde ali uma brincadeira, a morte demora a chegar. São áreas em que é altamente prevalente a longevidade. Lá, é um número significativo, considerando percentualmente, proporcionalmente, dá um grande número de centenários. Então, estudiosos, um deles foi um belga e um norte-americano. Eu botei aqui no livro, o nome dele Bittner, Dan Bittner. Ele é um cara lá que estava ligado à National Geographic, é um norte-americano, autor, escritor, produtor, tudo, uma série de coisas. Ele viajou ao mundo e ele identificou essas zonas nas suas pesquisas e ele viu que esses 5 lugares no mundo, e aí a Costa Rica, uma aqui na América Central, aqui em cima nos Estados Unidos, que é uma região da Califórnia, perto de Los Angeles, depois na ilha da Sicília e na ilha da Grécia, Icária, que é uma região ali da Grécia, e depois lá no Japão, em Okinawa. Então, esses lugares tinham algumas características. O que tinha nesses lugares? Eu até brinco no livro dizendo, será que era o ar que eles respiravam? Será que era o perfume das flores? Será que era o mar? Porque, tirando essa região de Loma Lima, que fica Loma Lina, que fica na Califórnia, todos os outros são áreas paradisíacas, ilhas, banhadas pelo mar, lindas. Mas não é isso, é cheio de lugares paradisíacos do mundo, que a qualidade de vida não é a mesma. Seguinte, então há alguma coisa que há nesse lugar, e o segredo está ali, que bate com aquele estudo do Harvard. O segredo das 5 zonas azuis do planeta, onde a morte demora a chegar, é a aptidão social, todos têm isso, um forte vínculo de amizade.
Esses vínculos são afetivos, são verdadeiros. E esses amigos não são os milhões de seguidores, que quando o seu ídolo faz uma coisa errada, que não está de acordo com esses seguidores, baixam, né, a ripa. Isso não é amizade, pelo amor de Deus. Isso é uma amizade rasa. Mas lá não. É amizade de companheirismo, de adoecer e ir no hospital com a amiga. Vai internar, não vai o filho ou a filha, vão as amigas ficar com ela e cuidar que ela se mate. E esse laço profundo é o que funciona para dar qualidade de vida. Todos tinham propósitos de vida, independente da idade, tinham um profundo sentimento de pertencer àquela região, àquela cultura que estavam, né, incluídos, tinham muita fé, todos acreditavam em Deus, todos tinham sua religião, desde lá no Japão, na região oriental, depois ali nos Estados Unidos, na Europa, todos. Muitos eram cristãos, quase todos, mas tinham as suas variantes. Todos tinham princípios morais, eram dedicados e tinham essa forte relação espiritual entre eles. Né? Amizade, afetividade, faziam exercício, se alimentavam bem, dormiam bem, cesteavam, faziam seus exames, tudo aquilo que a gente preconiza. Mas não é suficiente. O mais importante eram os seus vínculos, se sentirem pertencentes, terem amigos. Isso, gente, ajuda demais a gente a envelhecer bem. Próximo. Então, acho que essa parte terminou, vou aumentar na questão espiritual, que é outra dimensão. Pode clicar, é a dimensão que vai nos dizer o seguinte, método, eu falei lá no começo, é um dos métodos utilizados para medir as condições de vida de um ser humano. Como ela é importante. Por isso que hoje a gente está aqui falando sobre ela e fala nas universidades, escreve livros. Há um espaço que não tinha na minha formatura, no ano que eu me formei, vai fazer 35 anos que eu estou formado em medicina, Deus livre falar em crença e em fé, na Universidade Federal de Santa Maria. E dito que para muitos de vocês era a mesma coisa. Seguinte, vamos lá. Então, outro caminho. Veja que lindo que a Márcia Colaçante escreve aqui, Vera. Isso está escrito lá naquele livro Cartilha do Envelhecimento Sadio, que a gente lançou para o Brasil. Ela diz assim, por isso que o envelhecimento, a vida é uma viagem. Então, ela faz essa metáfora. Ao partirmos da estação inicial, então, quando nascemos, não temos conhecimento de nosso percurso. Nós vamos delineando de acordo com o quê? Com o planejamento espiritual e com nossas escolhas aqui. Certamente que nenhum de nós atravessa o percurso sem adentrar as estações da dor, do desencanto, do inesperado. Os que envelheceram, como Chico Xavier, que conhecemos, como Leon Denis, adoeceram, enfrentaram as limitações físicas. A eles não foi privado de tê-las, e sim vivenciaram-nas dignamente. Então, nós vamos passar por diversas situações. Mas é preciso continuar e solucionar mágoas, extinguir ressentimentos, resolver relacionamentos difíceis, aceitar perdas que constituem fatores essenciais para realizarmos nossa viagem, tá? Com equilíbrio psicoemocional. Seguinte, é como colocarmos naquela mala para um lugar que vamos, com a possibilidade de fazer 3, 4 tipos de climas. A gente vai colocar na mala, nós vamos ser providentes, nós vamos ser previdentes. Nós vamos dar a nós, pela possibilidade hoje, por exemplo, tecnológica, de saber que tal local que nós vamos vai fazer frio, depois vai abrir sol, depois vai esquentar, a gente botar tudo que pode nessa mala. É isso que a gente tem que fazer nessa nossa existência e buscar a espiritualização, porque ela é que pode nos trazer esse conforto e suporte que a gente vai necessitar quando nós estivermos enfrentando os revés, as dificuldades inerentes a esse período. Não pode faltar na mala, tá? Essa roupa, esse casaquinho. Seguinte, então continuamos. A gente sabe muito bem, pode clicar, não sei o que diz aí. Olha o que diz a sabedoria de Leon Denis. Ele nos assegura que a velhice é estágio obrigatório. Para o quê? Para a expansão da dimensão espiritual. De cada um de nós. Se eu tenho a crença, seja qual for o credo, mas nós estamos falando do nosso espiritismo. A gente tem mais ainda, né, o dever e a obrigação de lutar, de enfrentar as dificuldades, de ser um bom exemplo para os outros, porque a gente sabe do que os que já passaram por isso nos falaram. É um período obrigatório. Esse estágio é para que a dimensão espiritual se expanda. É um período de vida rico de oportunidades para aprender, crescer e desenvolver a capacidade de fixação dos valores da alma, que pode não estar. Né? Quantas pessoas
esses últimos anos de vida, a velhice transforma elas. Tem tempo ainda de corrigir, de reparar. Tá? Seguinte. Então, é um caminho, tá? É bonito isso aqui. Isso aqui nós estamos caminhando. Nossa vida vai, daqui a pouco nós já estamos na outra existência. Então, as demandas da alma humana são fundamentais para a construção de envelhecimento com qualidade de vida, gente. Eu não posso excluí-las. Claro que eu conheço muitos idosos, vocês também conhecem pessoas que não creem, ou pouco dão valor à dimensão espiritual na sua existência, muitas vezes são pessoas com valores morais importantes, são pessoas que nós admiramos, conseguiram equilibrar sua vida, com certeza, gente. Especialmente aqueles que conseguem dar sentido e significados, por exemplo, através da arte, através do esporte, muitas pessoas, da ajuda, né? Da doação, da caridade, independente de terem uma crença ou saber e da importância disso. Mas é fundamental que se construa uma velhice com qualidade, sabendo que a alma humana tem necessidades espirituais. Seguinte, o que nós temos necessidades espirituais, que é da dimensão que faz parte, né, da alma. Seguinte, a nossa outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Então, eu já disse antes que necessidade espiritual são essas pessoas que elas se apresentam, essas necessidades, quando estamos o quê? Necessitados de algo que não seja material, mas que possa trazer consolo e alívio às nossas dores do corpo e da alma. E, de alguma forma, nos proporcionar uma coragem, uma resiliência maior, não nos deixarmos existir, extinguir a vida. Então, há algo, e esse algo, como disse para vocês, em determinadas situações, se só nos apegarmos ao material, ele falta, ou eu tenho tudo, mas eu perco alguém, eu passo por um revés grande na minha vida, e se eu não tiver uma compreensão, eu não tenho mais propósito de continuar vivendo. E eu posso dar continuidade aos anos que me restam só vivendo na mágoa, no ressentimento, no sofrimento. Então, talvez, e muitas vezes por termos uma dimensão espiritual forte em nós, que a gente ressignifique aquilo. E siga um caminho melhor. Seguinte, então nós vamos ver rapidamente o que no geral, a crença, a espiritualidade pode nos proporcionar. A gente sabe, no conceito mais usado de espiritualidade, esse aqui é o que cada um busca, para que ele possa entender as questões íntimas suas, que, óbvio, estão relacionadas à sua existência. Estão relacionadas a dar sentido àquilo que é a sua vida, ou situações que aconteceram, ou provas que está passando. Tá? E tem uma relação, tem que ter uma relação com o sagrado transcendente. E aí, como eu disse, quem diz Harold Koenig, que ela pode ou não estar ligada ao isolamento de uma religião, ou de uma religião que tu pratique, dos rituais que tu siga. Não, é a tua crença. É a crença, e o idoso, ele acredita demais, ele é muito mais espiritualizado nessa fase do que qualquer outra que ele tenha passado na vida. Geralmente, eu conheci, olha, faz 30 anos que eu faço geriatria. Não sei se cabe nos meus 20 dedos. Idosos que tenham dito que são ateus, que não creem, que não valorizam a sua fé. É difícil, são muito poucos. Seguinte, então, a gente sabe isso já de muito, que a espiritualidade que cada um tem, ela é tão importante que ela é capaz de mostrar para aquela pessoa que ela tem capacidades que ela jamais imaginava, que ela consegue transmitir para ela mesma uma vitalidade e um significado para aquele momento ruim. E voltamos a dizer que é esse sentimento de fórum íntimo. E se ela é forte, se ela é importante mesmo na tua vida, a tua crença, a tua fé, ela pode despertar habilidades que tu tens em ti, que são inatas, que são capazes de estimular o quê? O autocuidado, gente. Porque isso em medicina, nós que somos médicos, a maior parte de nós, é essencial. Eu sempre digo, eu posso ser o melhor médico do mundo.
Eu acho que hoje eu sou um pouquinho melhor, mas lá antes eu via os meus professores, aquelas pessoas que eram os maiores em Porto Alegre, tudo. Eu dizia, vamos pegar aquele lá, que todo mundo consulta, paga uma fortuna para consultar, que é o melhor daquela. Tu pode ir. Mas se tu não te convence, se aquilo que esse mesmo profissional, com toda a capacidade que tem, não conseguir te estimular a te cuidar, tu sai dali e não toma o remédio que ele pediu para tu tomar. Tu sai dali, tu não faz a orientação dietética, de atividade física que ele te disse, porque tu talvez não tenha, né, essa dimensão espiritual fortalecida em ti. E nós sabemos que o sentido místico que cada um carrega, esse é capaz de despertar dentro dele esta força de cuidar-se. E a crença pode fazer isso. Aí tu começa a te cuidar. Aí tu começa a entender que tu não pode ruminar sentimentos ruins, negativos. Continuar odiando de mal com a nora, brigado com o vizinho, e aquilo te enervando, aquilo te gerando uma situação, obviamente, de dor, de sofrimento, que te traz doenças. Então, tu pode te dar conta e transmutar um sentimento ruim, negativo, por um melhor. A crença pode fazer isso. Seguinte, tua fé. E aí também, que acreditar, isso é muito importante, tu tem que acreditar nessa tua capacidade. Se tu acredita, se tu é resiliente, porque tu já teve experiências na tua vida, que tu passaste por perdas, por situações adversas e tu enfrentaste bem, isso te dá um know-how, não é, gente? Te dá uma certeza dentro de ti, não, eu vou conseguir de novo. Então, isso pode mobilizar dentro de ti essas forças que tu tens. E aqui eles colocam forças internas poderosas, no sentido de tu procurares melhorar a tua vida. Te cuidando. Seguinte, né? Te policiando mais. E nós sabemos claramente o seguinte, que os idosos, eles geralmente aqui falam assim, ó, que a religiosidade, ela em cada um de nós, a crença, a fé, vamos usar essa expressão mais resumida, ela ocupa um lugar importante na vida de cada um. São poucos os que não creem. Há muita gente que já não frequenta mais os rituais, não vão mais às igrejas, não fazem os sacramentos, não seguem, né, a religião em si, mas tem uma crença forte, elas ainda têm. Tá? E isso, vejam, esse lugar importante que a fé ocupa em nós, ela tem que ser importante, ela não pode ser uma crença somente externa, que a gente é católico, evangélico, porque convém ser evangélico nessa época de eleição, convém ser cristão e acreditar em Deus nessa época, conseguir um cargo. Isso não é crença intrínseca, gente. Isso é algo que está só externo, não te modifica em nada. Tu precisa ter uma religiosidade intrínseca, uma fé forte. E ela, como diz ali, ó, em geral, ajuda as pessoas e está diretamente relacionado o quê? Ao surgimento, manutenção e a possibilidade de atenuarem os agravos impostos pelo envelhecimento da saúde física e mental. Querem um exemplo claro disso? É o exemplo de uma pessoa, independente da idade, qualquer um de nós, pertenço, até pode descuidar, mas geralmente acontece isso naqueles que não cuidam. Teve um AVC. Teve um acidente vascular isquêmico, principalmente na artéria cerebral média, o hemisfério dominante, ele fica hemiplégico, o hiparético de um lado todo, e dependendo se for no hemisfério dominante, ele vai perder a fala, vai ter um comprometimento severo da linguagem, pode ter comprometimento dos esfíncteres. E o que acontece na vida dessa pessoa da noite para o dia? Ela se vê modificada severamente, abalada nas suas capacidades que tinha de independência. E uma das primeiras coisas que acontece é a depressão. A vontade de morrer, a depressão, desistir da vida. E muitos estudos colocam que, aos que creem muito, que têm uma fé forte, que eu tenho um exemplo assim, que eu vou uma vez por mês fazer uma visita a domicílio nessa senhora. Gente, uma pessoa muito católica, uma italiana, tem um jeito de falar, tem 90 anos, mas querida, trabalhava, fazia tudo, pessoa boa, ela teve um AVC. Aconteceu exatamente isso que eu disse para vocês. Ela, pelo menos, não perdeu a voz, mas foi para cima de uma cama, não caminha. Não tem uma vez que eu não vá lá, que essa senhora está sempre sorrindo, está sempre feliz. Ela não está ali representando um papel só para agradar o médico. Toda a família viu, inclusive, ela não mudou quase nada, ela não mudou humor. E quando a gente pergunta para ela por que isso, pela fé, ela está com o terço rezando o dia todo. Então,
em algumas pessoas que têm uma religiosidade profunda, uma fé intensa, elas conseguem evitar, por exemplo, de ter depressão. Elas reagem, elas dão significado àquilo. Elas não se revoltam. Aquele espaço que muitos de nós colocamos a revolta, é comum em qualquer um de nós que somos humanos, esse espaço é ocupado pela resignação, pelo entendimento e pela gratidão. Mas quando isso acontece pelo meio da fé, por exemplo, essa pessoa ela enfrenta muito melhor, gente. Então, esses estudos em crenças, fé e espiritualidade reforçam isso, são os estudos mais robustos que tem. Próximo. E isso vem ao encontro daquilo que a gente está sempre falando. Como diz aqui, ó, a experiência de um sentido místico, ninguém está falando em que a religião tem que ser espírita. Qualquer crença pode levar as pessoas a estados de consciência. O que é isso, estado de consciência? A transformação, a mudança, a reforma íntima, que elas aumentam a capacidade de preservar a sua saúde e bem-estar. E aí tu não precisa ir no melhor médico, né? Porque se tu conversa com o teu paciente e ele sabe que tu valoriza nele a crença que ele tem, mas tu já ganhou esse paciente, né? Tu já tem chances muito maiores, né, de fazê-lo aceitar aquilo, fazer um bom tratamento, né, e ter desfechos melhores. Seguinte, e isso que é uma grande verdade. A maioria dos idosos, principalmente aqueles que sofrem de alguma enfermidade física ou mental, o que eles são? Religiosos, na maioria deles. E eles usam as suas crenças e práticas religiosas seguinte para enfrentar melhor os seus problemas. Tá? O enfrentamento é maior, nós sabemos disso. Seguinte, já estamos próximo do fim, para não cansá-los mais. E essa questão da resiliência, né, que nós falamos muito, a questão da resiliência emocional, essa capacidade que a pessoa tem de reagir bem. E nós sabemos que tem características das pessoas. Os mais resilientes, eles têm características. Eles são, geralmente, têm um suporte social melhor, têm um suporte familiar melhor, eles têm uma crença forte, geralmente são mais altruístas, são mais otimistas. Isso pesa demais. E a crença pode fazer isso. Ela é essa dimensão, né, que nós já falamos, que ela pode fazer com que a gente alcance o mais importante de tudo, que é o bem-estar existencial. Só quem já perdeu isso, ou passa por isso, ou passa por situação na vida em que não há mais sentido, e está cheio de gente em volta, e tem filhos e tem netos, mas não tem mais sentido. Gente, quantos vivem assim? É possível, sim, que os que têm uma religiosidade mais forte, uma fé mais intensa, consigam manter esse bem-estar, tá bom? Porque a fé, a crença é capaz de promover nele esperança, que muitos já perderam. É capaz de conseguir fazer com que eles, aqui está, acho que é otimismo, que eles se sintam otimistas mesmo, apesar das desavenças, da situação adversa que estão vivendo, né? Buscarem satisfação com a vida, força, coragem e fé. Então, isso acontece. Próximo, aí esse pode passar, porque esse passa, o outro pode passar. Esse é igual, repetido, é o que nós sabemos que é essa habilidade que a gente tem de superar. E a gente sabe aqui, né, por estudos, que os idosos mais espiritualizados ou com maior envolvimento religioso, isso é muito importante quem estuda religiosidade e espiritualidade, envolvimento religioso, gente. Claro que a gente pensa, envolvimento religioso tem que ser lá dentro, porque esse tempo de pandemia, as pessoas à distância se envolveram. Então, é se envolver com a crença, participar, por exemplo, das lives, dos programas, ir na casa espírita, ir em qualquer outra congregação, né, e atuar. Isso ajuda muito eles. Próximo. E o nosso colega, o Rodrigo Bassi, da AME Brasil, ele colocou uma vez um artigo que eu sempre trago aqui para vocês. Veja que lindo que ele disse. Primeiro, olha aquela imagem ali. Ó. O que vocês enxergam ali? Vamos buscar o simbolismo da imagem. Não é, Janine? Lá? Bom, Janine. O que vocês acham? Ela tem uma árvore grande, não é? Ali tem uma magrinha, fininha, velhinha, talvez a gente possa achar que aquela arvorezinha ali já esteja, né, bem velha. Então, é nela que a luz, que coincidentemente o sol se pôs ali. Então, a espiritualidade, ao responder às demandas da alma, porque nós podemos ter nossa fé, a maioria tem, mas será que ela responde? Será que ela é
que ela nos fortalece, que ela nos conforta o suficiente quando a gente está enfrentando aquela dor. Mas se ela consegue, e ela consegue proporcionar significado, propósito de vida, consegue nos aliviar, consegue nos confortar e nos dar segurança emocional e espiritual, a gente vai enfrentar melhor. Seguinte, todas, ou boa parte das adversidades inerentes, né, ou que surjam nessa caminhada. Próximo. E nós sabemos que, se nós formos especificamente, pode clicar mais 2, 3 vezes, até lá embaixo. Deu. Se nós formos buscar, pode voltar, dentro dos pilares do Espiritismo, talvez a gente consiga até se ser mais forte, entender melhor, porque é incrível como pessoas de outras crenças, gente, de outras religiões, como idosos, especialmente idosos. Tem muito idoso espírita. Há muitos anos eu me surpreendo com a quantidade de pessoas idosas que vieram de toda a sua formação católica, de frequentar missa, sacramentos, terço, fazer parte da Legião de Maria, e santuário, e escapulário, todas aquelas coisas de oração, daqui a pouco estão simpatizantes do espiritismo, frequentam os centros espíritas, buscam tomar passe. E outras, né, simplesmente estão mais frequentando mais o espiritismo do que os próprios ritos da sua Igreja Católica. Independente do que acreditam, essas pessoas que têm uma fé profunda, elas se fortalecem com a sua crença. Vocês imaginem quando essa crença é um pouco mais esclarecedora, ou quando a gente precisa saber mais a respeito. Então, quando nós entendemos que existe uma pluralidade de existências dessa alma, e que ela é imortal, e que reencarnaremos, e que existem leis que regem, que uma das leis mais importantes e determinantes de todas é a lei da reprodução dos atos, ou a lei de causa e efeito, que vai nos dizer que tudo que a gente faz, independente de ser só nos atos, repercute. Em algum momento deverá ser resolvida, reparada, e viver a velhice amargurado, recriminando-se, nós estaremos comprometendo, gente, muito, e repercutirá isso nas nossas existências seguintes e já repercutirá quando formos para a erradicidade após o desencarne. E, obviamente, o livre-arbítrio. Seguinte, então, eu reforço muito essa questão da lei de causa e efeito, pode clicar nesse contexto dessa palestra, porque tem a ver, pode continuar, tem a ver com aquilo que nós dissemos lá no início, de tu não valorizar a tua existência, de tu te desvalorizar, de tu não dar devida importância disso, desse período que é a velhice, e não buscar te esforçar para dar sentido e propósito às coisas que acontecem. Porque esta lei de causa e efeito, ela é inevitável. Ela nos esclarece que tudo que realizamos na vida, seja em palavras, pensamentos ou atitudes, gera efeitos correspondentes. Se a nossa ação é positiva, o efeito produzido também é do mesmo teor, assim como para as nossas ações negativas. Então, o derrotismo, né, a vitimização, a criticar, viver na raiva, né, na mágoa, no ressentimento, isso não vai absolutamente nos ajudar nessa evolução. Seguinte, então a gente vai entender como é importante essa lei. Leon Denis já nos dizia que a gente deveria se esforçar, veja o que ele falou, para sermos um exemplo para os outros nas atitudes dos desafios evolutivos do espírito. Gente, a velhice nesse momento de transição planetária, nesse momento desta vida, que a expectativa de vida passou de 43 anos, na época da guerra, para quase 77 anos, como média no Brasil, não foi do nada, não foi em vão. Se morríamos muito tempo, na nossa encarnação anterior, morremos cedo, não vivenciamos a velhice, essa estamos passando mais tempo aqui, porque a pressa, a necessidade, porque o aprendizado hoje ele é maior, os recursos para chegar até nós, as lições do Evangelho, são amplos. Hoje estão chegando a muitas pessoas.
através desse veículo, que não tinha antes. Então, entender que nós precisamos evoluir e a velhice, para Leon Denis, é uma prova, ela está dentro da natureza de provas para muitos de nós, precisamos entendê-la assim. E aí ele coloca, se nós formos voluntários, esse modo voluntário e corajoso para que aceitemos e consigamos aceitar, nos resignarmos, seguinte, esse período da vida, ele vai ser realmente muito importante. Se a gente perder essa oportunidade, como ele coloca ali, esse encontro, ele vai ser remarcado. Tá bom? Sacerdote, que quando íamos nos confessar, supostamente perdoar os nossos pecados, estávamos livres deles, se continuássemos a pecar, voltaríamos a pedir perdão, só resolvia para aqueles que acreditavam nesse tipo de dogma. A gente, hoje nós sabemos que não é assim, e a gente levará, né, a nossa consciência para o período longo de erraticidade, tudo aquilo que não conseguimos ou não demos devido valor, ou viramos as costas, ou não tivemos coragem ou vontade de melhorar em nós. Próximo. São 15 para as 10, Vera, mas já está indo, tá? Enfim. De novo, Leon Denis diz isso. Nenhuma fase da vida humana inteiramente deserdada dos dons da natureza e muito menos das bênçãos de Deus. Seguinte é a velhice, o período da grande espiritualização. É aí que começa. Tá? Próximo, e eu disse para vocês, isso para mim é uma grande verdade, é nessa encarnação que a gente talvez esteja vivendo pela primeira vez a velhice. Próximo. Então, a gente precisa realmente aproveitar esse período para que reformemos mais rapidamente aquilo que ainda temos tanto a renovar em nós e melhorar. Vamos indo, que já está bem no finalzinho. Então, é isso que eu falei lá antes, que se nós conseguirmos entender, apesar de toda a dificuldade que para muitos é o envelhecer, quanto mais idosos estivermos, geralmente nós estaremos com mais enfermidades, com mais limitações. São muito poucos que chegam a essas idades acima dos 80 anos sem o incremento das doenças próprias da idade. E ali que nós estamos sendo testados na nossa capacidade de entender aquilo, de colocar significados naquilo, não nos revoltarmos. Então, a vivência corajosa e dignificante da velhice nesses tempos de transição moral do planeta é um desafio evolutivo intransferível. E eu digo aqui que os frutos da próxima encarnação também estão sendo plantados aqui. Ou será que só na fase dos acertos, na fase boa, que não tínhamos problemas, segundo a nossa percepção e entendimento, é ali que estaremos, né, plantando os melhores frutos? Não, gente, é toda a existência, a completude toda que precisa se dar. E a velhice é um período longo e necessário, importante para que a gente aproveite. Seguinte, como eu havia falado, antes da gente voltar, a gente vai passar um tempo longo lá no plano espiritual, livres desse corpo, conscientes, sabedores do que fizemos, do que acertamos, do que erramos. O remorso pode nos corroer. O arrependimento pode nos corroer e nos comprometer o tempo que lá estivermos, porque vamos nos dar conta que poderíamos ter feito algo melhor. Poderíamos ter edificado esses valores nobres que Cristo nos ensinou, e a gente, por muitas das vezes na nossa existência, especialmente quando estamos velhos, a gente fica amargurado, pessimista, né? Perde a esperança, não se dá o valor devido. Por quê? Porque está faltando entender, né, que devemos continuar produzindo muitas coisas no envelhecer. Há pouco falávamos aqui que Degas Morin fez 101 anos, que Fernanda Montenegro tem 90 e tantos, acabou de entrar na Academia Brasileira de Letras. E tem muitos idosos que produzem fisicamente, ótimo, mas muitos deles estão incapacitados, estão até doentes, até com comprometimento da cognição, mas estão ali naquele seio familiar em volta do seu, sendo amado e repartindo este amor, esse afeto, dependente do grau de decrepitude que possam estar. Seguinte. Então,
Esta compreensão da pluralidade das existências da alma à luz da doutrina espírita poderá contribuir decisivamente para que esse espírito que está em nós, só se libertará no desencarne, se mantenha lúcido, ativo e entusiasmado. Mais uma palavra que eu quero que vocês guardem. A velhice pode ser um investimento, um projeto bem-sucedido, não pode? Pode. Ela pode ser um período de vida generoso, não pode? Pode. E nós podemos permanecer entusiasmado ao longo dela, até o fim, com ela, apesar dela. Claro que pode. Seguinte, se isso acontecer, olha o que nos diz Leon Denis. Com os propósitos que essa etapa da vida requer, nós daremos saltos quânticos na evolução da nossa moral. Seguinte, e por fim, está terminando mesmo, estamos sendo convocados amorosamente, um convite amoroso para o quê? A velhice longa, esse período longo de vida é um convite. Eu vejo assim, eu botei nesse tom mais amoroso, mais poético, para que a gente exercite os valores imortais do espírito. Que valores são esses? Próximo. A velhice me proporcionou que eu seja mais benevolente. Pode clicar. Benevolente. Clica. O benevolente vai aumentar. Clica de novo, não sei o que vai agora. Aceitação. Vivi lá pelos 70 e poucos anos, eu comecei a aceitar algumas coisas que eu não via antes. Seguinte, sou mais tolerante, sou mais... a Janine começou a falar aqui, paciencioso. Seguinte, eu posso exercer o desapego, gente. Quanta coisa a velhice pode me dar de chance. Caridade, gratidão, bondade, perdão. Quantas vezes eu posso perdoar, né? Quanto tempo a mais eu tenho para aceitar e perdoar o outro? Seguinte, agora sim está terminando. Aqui vai falar aquilo que ela falou lá no início, né? Vocês lembram? Eu não sei porque, acho que mas eu consigo ler. Lembra lá no começo que falou a Márcia Colasanti? A viagem que cada um está fazendo. Nós todos estamos fazendo essa viagem. O que será que essa viagem espera de nós? A essa pergunta, cada um terá a sua resposta muito particular. Mas certamente essa viagem da vida espera que sejamos produtivos até o fim. Não só fisicamente, porque o envelhecer é assim. Vocês conhecem algum produto? Vocês têm alguma enceradeira na casa de vocês, que era da avó de vocês, que dura até agora? 100 anos depois? Eu duvido. Tudo se deteriora. Tudo. Né? Imagina o corpo humano. Então, há esse período, essa fase normal de todos, que é a deterioração, o surgimento das doenças. Mas nós podemos permanecer independentes, porque aqui diz ela, os impedimentos que estão no corpo não estão na mente. Então, sejamos criativos, né? Consigamos manter nessa existência os valores elevados, que nos farão bem até o fim. Próximo. E aí nós estamos encerrando, que diz assim, a vivência da velhice nos propicia mais uma chance para um olhar interior, para um olhar todo da existência. Seguinte, para a completude. A gente precisa do último capítulo do livro, do ato final da ópera, a gente precisa, não é? Seguinte. Vejam que lindo. O envelhecimento é necessário para muitos de nós. Pois se chegamos até a velhice é porque ainda temos o que experienciar, resgatar ou vivenciar. Possivelmente o tempo de realizar as tarefas edificantes ainda não terminou. Chico Xavier falava muito disso no Missionários da Luz, quando ele dizia, a gente vai no super e faz uma lista de coisas que vai comprar. E cada coisa que a gente compra, te põe uma coisinha do lado. Certo. Nós viemos para este plano todos com uma lista enorme de tarefas edificantes para fazer. Nenhum veio para se vingar da sogra desgraçada, da vizinha sem vergonha que me traiu, para matar aquele outro. Ninguém veio com esse objetivo. Todos vieram com o objetivo de fazer o bem, acertar e corrigir-se. A gente que no caminho se perde. Seguinte. Então, aqui é o motivo das árvores, tá, gente? Então, vocês viram que ao longo dessa exposição, vocês viram um monte de árvore, não viram?
Essas árvores, na poesia de Olavo Bilac, diz o seguinte: velhas árvores. Então, olham estas velhas árvores mais belas do que as árvores novas, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas. Eu não estou enxergando, não consigo ler o poema, porque eu estou com a metade da tela dividida. Tá, mas vocês estão vendo, né? Tá vendo, Vera? Vocês estão vendo que embaixo tem mais uma coisinha? Eu não sei o que diz, eu não me lembro. Tanto mais velhas quanto mais... Tem imagens. Tá, então, velhas árvores. Olha estas velhas árvores. Mais belas do que as árvores novas, mais amigas, tanto mais belas quanto mais... O quê? Eu não enxergo. Antigas. Mais antigas. Conhecedoras da idade das procelas. Das procelas. Seguinte. Isso, Vamos ver o que antigas. diz. Hã? Tá passando a última ou não? Tá, a última. Aí diz assim, ó. Pode clicar. Não, aí tu volta porque tem que aparecer um... Aqui então, aparece. lê o que diz. O homem, a fera, o inseto. O homem, a fera, o inseto, a sombra delas, vivem livres de fomes e fadiga. E em seus olhos abrigam... Galhas. Galhos. Seus galhos abrigam... Não dá para enxergar tudo. Pode clicar. As cantigas. E os amores das aves tagarelas. Das aves tagarelas, tá. Aí vem mais um. Que vai falar, não choremos, amigo, a mocidade. O que mais? Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Próximo. Na glória da alegria na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros. Nos ramos. Dando sombra, passam nos ramos, dando sombra e consolo os que padecem. Tá. Então, imagina se nós tivéssemos a sabedoria que tem a natureza, que nessas árvores grandes, imensas, antigas, velhas, são ali que esses pássaros que vocês estão vendo voando por aí, que isso tudo eu botei um monte de efeito especial aí, eles, insetos e tudo. Então, vejam a importância que ela tem para a natureza. É esse olhar que a gente tem que dar para o idoso. Por fim, os 2 últimos slides. E aí é um pensamento antigo que vai falar, aí nós temos o navegar. E esse navegar quer dizer o seguinte, clica, vai dizer assim, ó. Lê, tu vai ter que ler porque eu não sei decorar. Pode ler para mim. Envelhecer é como velejar. Você não pode parar o vento, mas pode direcionar a vela para que o vento lhe seja favorável. Não, eu não vou parar o tempo, né? Eu não vou fazer de tudo, utilizar recursos anti-aging. Tanto é que essa palavra anti-aging ela até foi proibida de ser utilizada, porque como se aging fosse doença. Nós não podemos ir contra o envelhecimento. Então, a gente pode fazer de tudo, mas nós não vamos inverter esse relógio. Nós não vamos evitar que os anos passem, que envelheçamos. A gente precisa, como diz ali, né? Direciona essa vela. Deixa que o vento te leve para o lado bom e que tu possa aproveitar esse período da existência com o que ele tem de bom. Gente, ele é árduo, viu? Não há dúvida. Acho que vocês sabem dos exemplos que tem, que vivenciam, especialmente nos que não se deram conta que deveriam estar se cuidando desde o início, que deveriam não só se apoiar nas conquistas materiais. A gente vê, por exemplo, nos países em que se desapegaram da crença, especialmente na Europa, como o envelhecimento lá é cruel. Se ele chega com alguma doença que limita aquela pessoa, por exemplo, de ter uma atividade social, cultural, o que eles pensam de imediato? Suicídio. Não sei se vocês assistiram muitos anos atrás um filme Amour. É um filme em francês, mas ele foi dirigido por um alemão, ele ganhou vários prêmios. Era um filme que contava a história daqueles idosos na França, porque lá os idosos estão envelhecendo, são independentes, têm o seu salário, estão indo bem, têm saúde, estão se cuidando, os filhos só levam suas vidas independentes, e esta mãe tem um AVC, essa velhinha. E aí, com o AVC, ela não consegue mais ler, porque ela não consegue mais enxergar, ela não caminha direito, porque ela não consegue, ela ficou dependente, não podia mais ir às óperas, ouvir as canções, e ela não quer mais viver. E ela pede incessantemente para ele matar lá. Né? O teu suicídio, fazer então. E ele acaba, né? Ela acaba, pediu e ela acaba matando ela.
tem mais sentido, a vida acabou, faltava uma série de fatores ali que dariam sentido, preencheriam talvez aquela necessidade, né, para dar valor, sentido para a dor da alma, mas não tinha o combustível da crença, da fé. Então, isso é importante. Por isso que o tema é crença e espiritualidade, mas a questão dos vínculos, das amizades, desses amigos, que a pandemia acabou trazendo um problema sério, né, do rompimento dessa sequência que vinha acontecendo, dos encontros dos idosos em vários tipos de grupos sociais, o quanto isso estava ajudando eles. E com a pandemia houve realmente um aumento muito grande do sofrimento, da solidão, do abandono, e porque não deu para recuperar, por mais que se queira. Tu pode tirar, viste, Jaqueline, Jaqueline, Juliana, tu pode fechar, porque eu não tenho mais slides para a gente se ver. Eles acabaram, né, o que aconteceu? Eles acabaram ficando muito sós, não tiveram aquele encontro como era antes, e agora aos poucos estão tentando voltar, e precisam voltar, né, para dentro das instituições aos quais elas encontravam apoio e suporte, que é nos grupos sociais. Então, para cada um de nós que está nesse processo, né, é como uma procissão. Gosto muito desse exemplo. Eu não sei se aí em Pelotas tem, mas eu venho de uma cidade, que é Santa Maria, onde existia tem até hoje, Nossa Senhora Medianeira, que é uma das aparições de Nossa Senhora lá na cidade, e tem uma procissão todos os meses de novembro. E essa santa, que é um quadro grande, Nossa Senhora Medianeira, ela sai da frente da Catedral Metropolitana em Santa Maria. Existe um número grande de pessoas que ficam atrás, outro número fica do lado da santa, outro número grande fica na frente da santa. E aí vai a procissão até o santuário lá. E isso, para mim, um simbolismo muito grande de como estamos nessa evolução. Uns estão lá na frente, outros estão caminhando ao lado, outros caminhando mais para trás, outros mais atrasados. Mas precisamos buscar o despertar em nós dessa consciência, desses valores da vida, em qualquer tempo, em qualquer momento da existência dela. Tá? E isso, com certeza, ajuda um pouco mais, né? A vivência desse período, que é mais difícil, sim, mas ele pode ser, como, por exemplo, foi a velhice do professor Cícero, que está sendo com um amigo nosso, no Movimento Espírita, 97 anos, no sábado, e é um homem ativo, lúcido, empolgado, com 500 projetos na cabeça, tinha sido exagerado, mas está lá, do jeito dele, ele está levando adiante, teve perdas, e perdeu filho, perdeu mulher, e tem doenças, né? Mas é um exemplo da gente olhar e querer ser parecido com ele. Tá, gente? Olha, 2 horas. Será que eu passei um pouquinho? Não tem problema. O Durgante 2 horas assim, não, 1h30. Não, está excelente a tua exposição. Eu vou fazer um comentário aqui, depois eu gostaria de passar, eu vou passar um pouquinho hoje, porque o tema é relevante, né? Eu só gostaria de falar, eu li um livro, eu estava em Erechim agora, cuidando da minha mãe esse fim de semana, e achei um livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que escreveu sobre a morte e o dia que vale a pena viver. E aí, baseado assim, eu fiz um link agora no que tu colocasse, achei muito interessante, quando tu colocou necessidade de se ajustar, né, na velhice, e bem-sucedido seria aquele que nós vamos dar à nossa velhice. Quando eu estava lendo esse livro, tem uma parte muito interessante no início, vou falar brevemente sobre isso, tá? Ela coloca uma coisa muito importante de programação, falando sobre a velhice. Esse aqui ela não fala sobre a morte, sobre o bom envelhecer. E ela coloca assim, mais ou menos comparando, mas tu programar que tu vai chegar lá daqui a 30 anos tu vai viajar no Saara e tu vai morar no Saara. Só que tu esquece que lá no Saara, durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Durante o dia pode passar de 50 graus. E durante a noite, 15 graus negativos, né? Aí tu chega lá, ela coloca até assim, ó. Tu programa isso tudo e tu chega lá, feliz da vida que tu vai programar, e começa-se muito quente de dia, muito frio de noite, tem muito vento. E ela faz, na verdade, uma metáfora, né? O deserto do Saara é nossa velhice. Tipo assim, se sabemos desde sempre que vamos envelhecer, vou colocar assim, achei bem interessante isso, Durgante.
Como explicar o fato de não nos prepararmos para isso? Por que nos permitirmos chegar ao deserto sem protetor solar, sem agasalho, sem comida? Não importa se você é pobre ou rico. Se não respeitar esse futuro e se planejar para estar nele pelo resto da vida, terá um tempo bem sombrio e difícil pela frente. Eu achei muito interessante isso. Tá? Eu sugiro para vocês, eu li, não consegui ler toda ainda, né? Mas eu acho que cai bem no que tu colocasse, viu, Durgante? Um exemplo muito bem feito daquilo que acontece nas nossas viagens, quando a gente sai e não sabe que tempo vai fazer. Hoje a gente sabe, tem os nossos aplicativos. Mas e antes, que a gente ia para um lugar e não sabia se ia chover, se ia fazer frio, o que a gente fazia? A gente ou negligenciava isso ou enchia a mala de coisas que muitas vezes não ia precisar ou botava a coisa errada. Não temos uma fórmula, né, exata que cabe em todos, mas nós temos os exemplos desses estudos e das pessoas que estão nos olhando, que estão fazendo determinadas ações que estão repercutindo numa qualidade melhor, né, para a velhice. E há um denominador comum. Há várias situações que nós podemos fazer, nos apropriar de determinados condutos, comportamentos e nos anteciparmos, Vera e amigos, porque o ser humano é muito imprevidente. A gente é demais imprevidente. Nós conseguíssemos ser um pouquinho mais previdentes, um pouquinho mais metódicos, um pouquinho mais obsessivos em cuidarmos dessa nossa saúde para envelhecer lá adiante, porque a imensa maioria de nós vai chegar aos 60 anos. E quando chegar lá, vai viver mais uma média de 20 e poucos anos. É isso, é essa a nossa realidade. Isso não é mais a exceção. É a regra. Verdade. Não a Isabela quer fazer um nesses... comentário, acho que vou fazer uma pergunta para ti, eu vou deixar ela falar ali e te perguntar. Quem? Pode falar, Isabela. Oi, doutor Durgante. Isabela, prazer. Parabéns pela palestra, foi maravilhosa. É porque eu coloquei uma perguntinha no chat, mas aí como você não viu, eu acho que eu vou ler para você. Tá, pode falar. Não tem problema, não tem problema. Eu fiquei com vergonha de perguntar. Tá. Na verdade, eu queria saber sua opinião quanto à percepção dos valores das populações, da nossa cultura ocidental, comparativamente à cultura oriental, quanto ao processo de envelhecimento e como isso reflete na nossa sociedade, principalmente na nossa concepção, né, do envelhecimento como algo natural, porque, assim, o que eu noto hoje em dia é que as pessoas têm uma luta desenfreada contra esse processo, que é um processo natural, né, da existência. E eu queria saber sua opinião, comparativamente, se é algo cultural mesmo da civilização ocidental, como é que é essa percepção comparativamente? Tem vários fatores que contribuem para a longevidade. Longevidade com qualidade de vida. Porque nós estamos vivendo mais, só que nós estamos vivendo ainda muito tempo doentes. Estava conversando antes de vocês chegarem, existe uma expressão técnica chamada morbidade comprimida. Quanto mais tempo nós vivermos sem doenças crônico-degenerativas que nos incapacitem, e só teremos elas bem próximos do final da nossa existência, esse é o modelo de vida ideal. Porque eu vou viver até os 70, independente, sou hipertenso, mas controlo, não tem consequência nenhuma. Eu posso até ser um diabético, mas bem controlado, não tem nada, nenhuma complicação. Mas essa mesma pessoa de 70 anos pode ser uma hipertensa que não controlou e já tem doença arterial periférica, foi uma tabagista que já tem problemas de claudicação intermitente, ela já caminha e tem dor, ela já tem doença coronariana, ela teve um diabetes que já comprometeu a visão, então ela é bem comprometida. Olha a qualidade de vida de duas dessas pessoas. Naquele livro que eu mostrei para vocês no início, esse aqui, essas profissionais, elas colocam dois exemplos, dão nomes a elas, e elas põem assim, o chamado espectro de saúde e o espectro de doença. Ela coloca que as duas viveram 85 anos, tá? Ela dá esse exemplo. Só que a Elisa, vamos dar o nome Elisa, ela aos 50 já começou a ter situações próprias dos idosos de 75, 80. Então, o espectro de saúde, o tempo que ela viveu saudável foi menor do que a de baixo, a outra, que se cuidou, que mantinha o peso, fazia exercício, cuidava dos sentimentos e outras coisas, não ficava só no cuidado do corpo, e tinha uma espiritualidade, se socializava. Ela viveu até os 82 com muita saúde. Então, ela teve um espectro de saúde maior do que a de cima.
e a outra teve um espectro de doença maior. Isso tem muito a ver também com o IDH dos países. Então, nós vamos encontrar lá nos países mais longevos, onde é que estão? Coreia do Sul é o país que, segundo as estatísticas, em 2030, olha, falta pouco, vai ser o país que vai ter a maior expectativa de vida de uma coreana do Sul, quase 90 anos. Olha, vai viver em média 90 anos. Isso quer dizer, em 2030, daqui a 7 anos, né, uma coreanazinha que nasce lá em Seul, com as qualidades daquele padrão de vida, ela tem a expectativa de viver até os 90. Nós, aqui no nosso país, Brasil, com todas as dificuldades que ainda temos, a mulher está chegando em determinadas regiões, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aos 80 e poucos anos. Já melhoramos. Porque também o Brasil está começando a se educar, a cuidar um pouco mais do idoso, a preparar, principalmente nos cuidados primários, orientar, chamada prevenção primária, que é o aconselhamento. Isso hoje está sendo cada vez maior. Hoje nós falamos muito mais do que há 30, 50 anos atrás. Não. Então, lá no Ocidente, perdão, lá no Oriente, não, é isso, nossos países, mas lá nos nossos países orientais, principalmente Japão e Coreia, que têm as mais elevadas expectativas médias de vida, lá essa cultura de cuidar-se antes, de se alimentar-se bem, de fazer exercício, de meditar, de ter uma crença, de ter amizade, tudo aquilo que nós vimos nos estudos, eles já vêm fazendo há muito tempo. Nós estamos agora descobrindo isso, com todas as dificuldades sociais que ainda existem no Brasil. E mesmo assim, a nossa expectativa de vida está relativamente boa. Porque o Brasil é muito grande, como ele é continental, ele não é assim, ele não é horizontal, ele é vertical. Então, tu tem lá em cima uma diferença gigantesca do que tem aqui embaixo. É como é o mundo. Hemisfério norte, onde estão os maiores, né, IDHs do que o hemisfério sul. Mas nós temos aqui uma qualidade de vida um pouco melhor nos países do sul, especialmente no Rio Grande do Sul. E isso é educação, Isabela. Isso é se prevenir, isso é ter consciência preventiva, aplicar principalmente a prevenção primária. E se surgirem as doenças, aplicar a prevenção, né, os conhecimentos em prevenção secundária, para evitar as sequelas. Então, tu ainda consegue, mesmo, né, consegue no nosso país. Está indo devagar, mas está melhorando. Então, certamente, tem a influência cultural, claro que sim. Olha a cultura e a educação desses países, que estão bem ainda à frente do nosso. E tem mais condições financeiras, né, de proporcionar mais saúde, uma alimentação mais saudável. Hoje, boa parte de alguns países europeus, a alimentação é basicamente orgânica. Então, essas pessoas, eles estão vivendo mais, porque estão conseguindo se alimentar melhor, não estão faltando nutrientes, né? O percentual de pobreza é menor, tudo influencia. Isso falando como se não tivesse acontecido pandemia. Como houve pandemia, houve uma redução, não sei se vocês sabem, de aproximadamente 2 anos na expectativa média de vida do Brasil. No mundo, houve uma redução, quando o Brasil foi uma das maiores. Por quê? Porque a expectativa média de vida ela é calculada em cima do número de mortes. Mortes na primeira infância. E houve um grande número, né, por causa da Covid. Então, houve uma redução, mas muitos estatísticos estão dizendo assim, expectativa média de vida sem pandemia e com pandemia. Porque isso vai ser recuperado, com certeza. Mas aqui no Brasil está bem melhor, tá, Isabela? Se a gente voltar lá 2 décadas, nós vamos ver como já melhorou. E é o caminho. O Brasil é como uma frente fria que entra geralmente aí pela fronteira de vocês, ou entra lá pela fronteira oeste, e vem vindo a frente fria e chega lá no norte do estado 1 dia ou 2 depois, por exemplo. Então, partes do mundo já estão mais avançadas. A gente está vindo meio que a galope, mas está vindo. Gente, devido ao adiantado da hora, eu estou vendo aqui que nós estamos 22h13, né? Eu já até passei um pouquinho.
que tem um pouquinho mais, até porque o assunto... Eu até discordo de ti, viu, lá que o pessoal não se interessa, tu vê como o pessoal gosta bastante. Eu acho o assunto bem relevante, viu, Durgante? Então, eu queria muito, viu, Durgante, te agradecer. Eu acho que foi muito legal, tá? Essa tua exposição, fantástica a tua apresentação, relevante tudo o que tu nos colocasse, né? Uma aula magnífica, né? Eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Mas, para não te cansar muito, não vamos passar muito da hora, né? Por mim, não, absolutamente. Fica tranquilo, por vocês. Mas não queria te cansar, então eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário ainda, gente. Então, assim, ó, eu acho que vamos... Maravilhoso. Maravilhoso, ó. Obrigado. Alguém queria fazer algum comentário? Não, então? Então, assim, né, te agradecer, né, imensamente, né, pela tua participação hoje. Eu tinha certeza que ia ser um sucesso, porque eu já te conheço. A Janine colocou ali no chat, eu gosto do jeito entusiasmado do Durgante, é bem assim. Gente, há pouco tempo nós estávamos lá no Encontrame, que eu comentei com vocês, que a gente esteve participando, e o Durgante é assim, essa pessoa alegre, né, ele faz essas palestras com muito amor, e por isso que eu trouxe ele para o nosso grupo. Tá? E depois esse vídeo vai para o YouTube, viu? Essa gravação, tá, Durgante? Depois a gente vai passar isso aí. Obrigado. E para encerrar a nossa reunião de hoje, eu ia pedir para a Elodie, se ela pode fazer a nossa oração de encerramento, Elodie. Posso sim, com certeza. Então, queridos amigos, serenando a nossa mente, o nosso coração, elevando nossa alma aos patamares mais iluminados, vamos agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, e a todos os espíritos iluminados que hoje estiveram presentes conosco nesse estudo maravilhoso que o Dr. Durgante gentilmente se dispôs a compartilhar. Possamos a nossa trajetória transformar todos os nossos lamentos em agradecimento. Agradecemos por todas as oportunidades que acontecem ao longo da nossa vida, que elas sejam oportunidades para nos fortalecer emocionalmente a cada dia, e que nos ajudem e nos ensinem a sempre cultivar a esperança, a coragem, o amor, a empatia, o amor ao próximo, até alcançarmos a fé inabalável no Criador, que nos ajuda e nos ensina a vencer todos os obstáculos e a sermos eternamente gratos por essa vida e tudo que ela nos propicia. Obrigada, Jesus. Obrigada aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos aqui presentes ou não, ao nosso querido Dr. Durgante, que sempre possamos compartilhar o amor, o conhecimento e a nossa alegria em qualquer fase da nossa caminhada. Obrigada, que assim seja. Obrigado. Muito obrigada, viu, mais uma vez, viu, Durgante? Foi sensacional, viu? Adorei a representação das árvores. Vamos compartilhar, né, gente? Porque essa aula tem que ser compartilhada, viu, pessoal? Exato. Fantástico mesmo. Obrigada. Aqui, viu, Durgante, tem a Hélida aqui, que está aqui em cima, a Hélida é enfermeira, viveu em Portugal, ela cuida dos velhinhos lá, dos familiares dela, eu tenho certeza que ela deve ter aproveitado bastante essa aula, né? Tá o Fernando aqui, que há pouco tempo, né, a mãe dele desencarnou, que inclusive é minha sogra, né? Eu tenho certeza que deve ter aproveitado, é médico também, viu? Clínico geral, viu, Durgante? Eu acho que deve ter aproveitado bastante essa exposição. Tem o Willi, que está ali, que é enfermeiro, que ele não falou, que ele é dono de uma clínica de saúde de pessoas de idade, está ali abanando, trabalha com a gente lá na FAO, enfermeiro, né, Willi? E tenho certeza que foi muito proveitoso para ele tudo isso, né? E todas as outras pessoas que tiveram, né? A Ju, que tanto nos ensinou, com o exemplo prático da vozinha dela, que tocava piano aos 101 anos, viu, Durgante?
Coisa mais amada, sabe? E foi assim, um exemplo de vida para todos nós. Então, a gente agradece imensamente, viu, meu amigo? Muito obrigada, viu? Bom, sempre digo, a via de mão dupla, a gente divide, compartilha e se beneficia do mesmo jeito. É um prazer imenso. Muito obrigado. Se eu fiz uma pessoa passar a gostar da velhice, eu já estou feliz. Achar que a velhice pode ser legal. Tá bom. Obrigado. Muito obrigada. Vamos te chamar em outras oportunidades, viu? Foi sensacional. Tem muito tema para falar ainda.